Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas reflexões aqui para vocês e compartilhar algumas impressões pessoais em relação à questão de por que o transtorno de ansiedade social ele é um transtorno negligenciado até hoje, tá? Com isso eu quero levantar algumas hipóteses aqui, algumas ideias e tentar minimamente encaminhar algumas respostas em relação a essa pergunta. Bom, é um vídeo um pouco diferente aqui do canal, né? Um vídeo mais reflexivo, um vídeo mais teórico, para a gente tentar pensar aí algumas possibilidades, algumas questões em relação a essa suposta negligência da ansiedade social. O primeiro ponto é o seguinte, né? Se a gente fizer um comparativo entre o transtorno de ansiedade social, na verdade, entre a divulgação do transtorno de ansiedade social e outros transtornos mentais mais populares, entre aspas, quais transtornos, por exemplo? A gente pode pegar a esquizofrenia, o transtorno de pânico, a própria depressão, o autismo, que tem uma divulgação aí extensiva, né, tanto no meio acadêmico quanto na mídia, por exemplo, em livros, etc. Se você fizer um comparativo entre a divulgação desses transtornos mais populares em relação à quantidade de trabalhos que tem, as pesquisas e a divulgação na própria mídia, você vai perceber, né, que a divulgação é muito maior do que a divulgação do transtorno de ansiedade social e condições semelhantes, né? Normalmente a gente costuma ouvir aquilo que a gente chama de ansiedade social no senso comum, ou na mídia, ou em outros meios de divulgação com a palavra timidez, tá? Que não deixa de ser uma coisa diferente, mas seria importante fazer, né, um esclarecimento maior sobre do que se trata exatamente a ansiedade social e do que se trata exatamente a timidez, tá? Bom, uma das hipóteses que a gente pode levantar em relação a isso é o fato de que comportamentos de timidez, né, traços de timidez, são vistos como normais, entre aspas, e comuns na população geral. Tudo bem? Então a pessoa falar pouco, né, a pessoa não expressar opinião, a pessoa ficar com vergonha ou embaraçada diante de algumas situações sociais, ou ficar meio tensa nos contatos sociais, é visto, em geral, como um padrão de comportamento, um traço de comportamento comum que não seria alvo de estudos ou intervenção clínica, por exemplo, tá? Então essa é uma ideia, né? Como se trata de uma condição geral, uma condição bastante comum na população, não seria um objeto válido, né? Algo que valeria a pena ser estudado cientificamente. Hoje a gente já se tem uma ideia diferente em relação a isso, mas tudo começou com essa ideia, né, de que a timidez era um traço comum da população e que não seria necessário, né, você estudar ela de forma científica e muito menos você elaborar ou formular tratamentos específicos para a timidez e a ansiedade social. Bom, um outro ponto é que a categoria diagnóstica de fobia social ela só foi oficializada em 1980, com a publicação do DSM-3, né, que é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, na sua terceira edição. Então vejam, né, que é um transtorno relativamente recente.
né? Se você parar para pensar, de 1980 para cá, não tem muito tempo. Então ele é um transtorno que ele foi categorizado, ele foi oficializado muito tarde dentro do campo da psiquiatria e da psicopatologia. Tá? Tem até um artigo que foi publicado alguns anos depois, né, da oficialização em 1980, que chama Fobia Social, a revisão de um transtorno de ansiedade negligenciado. Esse artigo foi publicado em 1985. Né? Então, reparem que, apesar de eu estar fazendo um vídeo aqui que envolve, né, reflexões e impressões pessoais, né, são impressões que são embasadas, né, nos estudos que eu faço aí em relação ao tema. Tá? Então, são dois pontos. Né? O primeiro é que os traços de timidez eles não seriam vistos como algo digno de ser estudado cientificamente, muito menos de fazer uma intervenção terapêutica em relação a eles. E o segundo ponto é que ele é um transtorno relativamente recente, certo? Que ele foi oficializado apenas em 1980. Né? Poderia até fazer uma analogia aqui, né, curiosa, de que a divulgação da fobia social é uma divulgação tímida, né, em relação a outros transtornos. Ou seja, você tem muito mais material, como eu falei, né, em relação a outros transtornos, a outras condições psiquiátricas do que em relação à ansiedade social. Tá? Se você for pegar, por exemplo, a análise do comportamento, que é o meu campo teórico, né, a minha abordagem teórica, praticamente não tem produções científicas e acadêmicas sobre a ansiedade social. Você praticamente não tem. Eu conheço talvez 2 ou 3, no máximo 4 artigos e publicações científicas em relação a esse transtorno. Então a ideia, né, quer dizer, diante desse cenário, a ideia seria aumentar, né, de forma gradativa, mas de forma gradativa com uma certa urgência, a divulgação desse transtorno e dos seus correlatos, que é o quê? No caso, a própria timidez e o transtorno de personalidade evitativa também. Né? Então, com isso você alcançaria, né? Primeiro, você faria uma educação, uma psicoeducação das pessoas em relação ao que é a ansiedade social e como tratar esse tipo de transtorno na clínica. E você promoveria uma conscientização das pessoas, em geral, aí não só de psicólogos, pesquisadores, mas da população em geral, sobre como lidar com esse tipo de transtorno e quando que se deve procurar ajuda para o transtorno. E esse não deixa de ser um objetivo aqui do canal. Né? Então, gente, a ideia básica que eu quis passar no vídeo aqui é essa, da gente promover uma reflexão, uma divulgação maior do transtorno de ansiedade social e das suas características para que ele seja mais conhecido. Né? Por exemplo, eu frequentando eventos de psicologia e de análise do comportamento, eu vejo que a fobia social, né, e os seus correlatos, eles são muito pouco comentados, né? Existem poucas pessoas falando sobre o tema. Eu vejo muito assim as pessoas falando de passagem, eu vejo trabalhos isolados sobre o tema. Se você for pegar também outros meios de divulgação, né? Existem poucos livros sobre a fobia social, livros específicos. O que eu vejo muito são capítulos de livro, por exemplo, e nas mídias em geral também, né? Existe pouca divulgação. Né? Então a ideia é que a gente possa construir juntos aqui, até através do canal,
uma divulgação maior sobre esse transtorno para que ele saia dessa condição de ser um transtorno negligenciado, que ele possa ser melhor compreendido tanto pela população em geral quanto pelos psicólogos, pelos terapeutas, enfim, pelos profissionais de saúde mental em geral. Por quê? Porque ele é um transtorno que ele certamente produz muito sofrimento para quem passa, para quem tem esse tipo de dificuldade, e ele traz consequências muito prejudiciais tanto para a pessoa quanto para a sociedade. E ele pode, inclusive, resultar em suicídio, né? Tem muitos casos aí de pessoas que têm um transtorno de ansiedade social grave, que têm ideação suicida e chegam, de fato, a concretizar o suicídio, certo? Então são apenas algumas reflexões aí para vocês pensarem, tá? Espero que tenha sido útil o vídeo. Gente, se vocês... Só pedir um favor para vocês aqui. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês acharam interessante ou acham que isso pode ser útil para outras pessoas, se inscreve no canal aqui, compartilha o vídeo para a gente poder ampliar essa rede aqui e finalmente deixar desse tema, né, fazer com que esse tema deixe de ser um tabu e a gente possa conversar de forma mais tranquila em relação a ele, tá bom? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo.